Olá, boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Sou a Deise da Bend. Sejam bem-vindos em mais uma palestra da Bend. Gostaria de contar com a participação de vocês, né, curtindo nossas redes sociais, para saberem dos nossos próximos eventos, palestras, cursos da Bend. E aproveitando, né, estamos agora no 20º a partir do ano que vem, Prêmio A Bend. Estamos já com as inscrições abertas para o próximo prêmio. E aproveitando o primeiro lote, vai até agora 9 de dezembro. Então, se você tem um case bacana, esse é o momento, né? Pode aproveitar o primeiro lote. Nosso bate-papo de hoje será com o palestrante Fernando Mulan, que é partner da SponsorB. Nosso tema será 5G e seu impacto na transformação dos negócios. Bem-vindo, Fernando, e obrigado pela disponibilidade. Boa tarde, Deise. Boa tarde a todo mundo que está aqui hoje nessa tarde, ou para quem for ver a gravação do nosso encontro, caso vá ser gravado. É um prazer estar aqui. Então, espero corresponder à altura, ao tempo de vocês, a esse momento que a gente vai estar juntos. E eu preparei um material que eu acho que está bem interessante para falar um pouquinho sobre algumas tendências que o 5G vai possibilitar que aconteçam, algumas transformações que o 5G vai favorecer. É, ia sugerir, se vocês estiverem de acordo, que a gente deixe as perguntas para o final da explanação. São mais ou menos aí 50 slides de conteúdo, eu preparei bastante coisa para essa nossa hora juntos, mas a minha intenção é passar por esse período compartilhando o conteúdo de maneira tal a deixar espaço para a gente bater um papo no final, trocar ideias, discutir questões que tivermos. Enfim, estou aqui à disposição para poder ajudar. Agradeço a Bend pela oportunidade. E assim que tiver liberado, Daisy, já posso projetar para poder compartilhar com vocês o conteúdo para essa tarde de hoje. Então tá bem. Então, bom, vamos falar hoje sobre 5G, o impacto que ele vai trazer na transformação dos negócios, tá certo? E o motivo pelo qual eu estou hoje com vocês, falar um pouquinho das minhas credenciais. Então, por que eu estou aqui hoje, né? Eu sou um executivo, um ex-executivo, por assim dizer, que fiquei mais de 20 anos liderando projetos de transformação de inovação, transformação digital, de marketing de dados, em diversas grandes empresas nacionais e multinacionais em diferentes ramos de atividade. E aí, há 3 anos, mais ou menos, eu decidi pivotar radicalmente minha carreira, fiz um acordo, deixei a organização na qual eu estava na época, e resolvi ficar do outro lado do balcão. Então, hoje eu sou sócio da SponsorB, a gente é uma empresa boutique de business performance, agora fomos no último prêmio Bend, ganhamos um prêmio ouro com um case de um cliente nosso, fui nomeado Hall da Fama aí pela associação, estou muito contente com esse reconhecimento, e a gente tem 18 anos de atividade, mais ou menos 250 pessoas, atuamos em vários clientes de vários setores diferentes, principalmente varejo, tá certo? As indústrias, serviços, sempre com o tema de transformação digital, inteligência de dados, transformação da experiência do cliente. Então, eu faço isso. Fui, como executivo, responsável por todo o programa de transformação digital da Vivo, fiquei 6 anos e meio lá, de 2013 a 2019. Também passei pelo mercado imobiliário na Cirela, cuidei toda a parte digital na Nokia para a América Latina, na época que a Nokia era talvez a principal empresa inovadora do mundo, né, na primeira década do século XXI. Fui responsável pelo programa Mais no Grupo Pão de Açúcar, lancei o programa, essa questão de você trocar R$ 1 por um ponto. Na época não existia aplicativo, mas o conceito do programa foi lançado na minha gestão lá, e passei pelo setor financeiro, por outras operadoras, diferentes ramos de atividade, né? Ou seja, eu trabalho com digital, com marketing de dados desde 99 e tenho contato com o mundo digital desde 95, então acabei virando hoje um veterano aí da área, né? Apesar de muito jovem, um veterano desse setor bastante recente, e tive algumas realizações nisso. Sou graduado em engenheiro químico pela Unicamp e tenho pós-graduações em diversos lugares do mundo, principalmente um MBA executivo internacional na FIA USP, que é já há muitos anos reconhecido como o melhor MBA das Américas, né, América Latina. Então, também fiz vários cursos lá fora, estudei na China, estudei na França, estudei nos Estados Unidos, e sou palestrante, tenho um TED, que eu falo um pouco sobre o futuro das comunicações, que tem correlação com o tema de hoje, mas não necessariamente é idêntico, né?
Deixo aqui meus contatos, sou professor do INSPER, da SPM, da Live University, e deixo aqui meus contatos para quem tiver interesse em manter relacionamento, avisa que está uma palestra comigo aqui, que eu aceito, eu recebo muito spam, então nem sempre eu consigo aceitar todo mundo, mas falando que a gente está junto aqui, que é da associação, eu com certeza vou ter prazer em estar conectado com vocês pelas redes sociais ou até mesmo meu e-mail, tá bem? Mas vocês não vieram aqui para falar sobre mim, vocês vieram aqui para entender sobre 5G, eu estou fazendo essa introdução sobre a Sponsor B e sobre mim mesmo, simplesmente para poder dar um pouco do contexto no qual eu estou inserido e por que eu, de alguma maneira, tenho algumas credenciais para falar sobre o assunto, né? Então, qual que é a nossa agenda para essa tarde? Eu quero primeiro definir o que é o 5G, porque tem muitas definições no mercado que não necessariamente estão acuradas, tem muita coisa que vem sendo dita que não é necessariamente verdadeira. Então, como eu trabalhei na indústria de comunicações por muitos anos, eu queria fazer uma aterrissagem sobre esse conceito, queria partir para as aplicações nos negócios, que são o principal escopo de hoje, e depois disso abrir para as nossas conclusões, para o nosso debate, tá? Então, falando um pouquinho sobre o que é o 5G, 5G vem de quinta geração, tá certo? Então, 1G é primeira geração, 2G é segunda geração, acho que muita gente não sabe o que é esse G, é de geração da tecnologia de conectividade, tá certo? A conectividade sem fio. A gente começou aí nos anos 80 com os primeiros celulares, que eram celulares muito grandes, muito pesados, predominantemente para uso militar, até que na década de 90 isso começou a se massificar primeiro lá fora, com a privatização do sistema Telebrás em 1997, houve o primeiro marco regulatório do setor de telecomunicações no Brasil, que abriu espaço para que houvesse uma massificação dos dispositivos de acesso móvel, predominantemente pautados em voz. Com o 3G, principalmente com o lançamento do iPhone em 2007, a gente vê um início mais massivo do uso dos dados. Não sei se já fizeram esse teste. Tenta usar os aplicativos sem ter conectividade de dados no seu celular, você vai ver que o seu celular praticamente não serve para nada, né? Então, quando surgiram os apps, que a App Store e depois veio o Android, tudo isso, se encontrou um uso muito adequado para a possibilidade que a tecnologia de rede já dava. Naquela época, CDMA, GSM, tem algumas siglazinhas que eu vou usar que são técnicas que são da indústria de telecomunicações, tá? Qualquer dúvida sobre elas, anota aí, pergunta depois que a gente vai esclarecendo. Mas a gente entrou aí na terceira geração que finalmente começou a ter a banda larga móvel. Hoje a gente já se sente sem conectividade quando está fora do 4G ou do 4,5G ou do 4G Plus, que seria, começou em 2010, mas o que era o futuro da banda larga móvel, e na verdade o 5G, que começou a se massificar mais apropriadamente no Brasil esse ano, a gente vai ver alguns dados do setor na sequência. O 5G, a gente está falando aí da sociedade conectada. O 5G vai possibilitar que a gente tenha conexão em tempo real, de qualquer coisa, sem restrição de dados, né, em qualquer momento, em qualquer lugar, e isso vai fazer com que o mundo se transforme, o mundo como a gente conhece hoje se transforme bastante. Bom, um dado importante, né, é que essa evolução da tecnologia fez com que as pessoas cada vez mais usassem dados, ou seja, nós estamos aqui falando porque a gente está conectado de maneira virtual, então todo mundo aqui tem uma conectividade, seja no seu celular, seja na banda larga residencial, seja na sua empresa, a gente está conectado, e esse uso de dados ele não dá sinal de que vai diminuir. Então você pega a evolução trimestre a trimestre, isso aqui é uma fonte da Ericsson, que é um dos principais fabricantes de tecnologia de redes no mundo, pega aqui trimestre a trimestre, quarter a quarter, a evolução desde 2015, e vejam que o volume anual de tráfego de dados nas redes móveis somente cresce, né? Exabytes são 10 elevado a 15, e aí esse aqui, o crescimento ano contra ano, é da ordem de 40%, o volume de dados trafegados, tá? Que é a taxa mais baixa que a gente tem agora, já chegou a ser quase 100% ano contra ano, mas de qualquer maneira, em qualquer lugar que você coloca uma antena celular para poder fazer a conexão acontecer, as pessoas rapidamente se conectam e isso explode. Então é um crescimento a taxas realmente muito grandes, muito fortes, ou seja, as pessoas são ávidas por dados, né? E a gente vê, no caso do 5G, o que está acontecendo? Teve projeções que o número de assinaturas móveis na faixa 5G no mundo vai passar 1 bilhão de usuários ainda em 2022. Isso é muito importante, porque quando você tem muita gente usando, a indústria de telecomunicações não é uma indústria nacional, é uma indústria global. Então, os fabricantes vão fazer novos modelos 5G, vão baratear os custos, se eles tiverem escala. E para ter escala, precisa ter penetração desse tipo de plano no mundo inteiro. Então, na hora que a gente fala que essa tecnologia tem quase 1 bilhão, vai terminar o ano com mais de 1 bilhão de usuários,
a gente já tem mais de 700 milhões, tem quase 800 milhões de planos 5G no mundo já. Isso quer dizer que a gente vai ter escala para que esse business continue evoluindo rapidamente. Outra coisa importante, os usuários, em média, estão gastando aí 15 gigabytes nos seus planos. Você pega hoje um consumo médio no Brasil, está em torno de 2 GB, 3 GB, na média dos planos pré-pago, pós-pago controle. O 5G faz com que as pessoas consumam muito mais dados, e a gente viu que aquele crescimento de dados é exponencial, né? A taxa que eu mostrei no gráfico anterior. E a gente tem uma característica técnica do 5G que está sendo lançado no Brasil, que são as redes que a gente chama de redes standalone, rede SA. O que é isso? Isso foi uma exigência da Anatel ao fazer o leilão de licitação das bandas 5G, que as operadoras não fizessem o 5G sobre as redes 4G com algumas restrições técnicas que essas redes têm, para dar toda a velocidade potencial que o 5G pode trazer. Então, são redes separadas, por isso que é standalone em inglês, são redes separadas, segregadas, que usam alguns elementos de rede do 4G, mas que tem que ter todas as características técnicas de transmissão de dados, de latência, de velocidade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tem que ter todas as características necessárias para que a gente possa usufruir das melhores virtudes que o 5G tem para oferecer. Quando o Brasil fez esse edital, isso não era o padrão no mundo, e hoje a gente vê que grande parte dos países, as operadoras estão trabalhando assim, isso é muito bom para quem quer realmente ter mais benefícios com o 5G, tá certo? Então isso também ajuda as operadoras locais a terem mais insumos para poder colocar a rede 5G funcionando, para terem custos melhores, para poder implementar suas redes, conectividade, e isso de uma maneira ou de outra reverbera para o próprio país, para o próprio usuário. A gente não pode esquecer que telecomunicações hoje são um assunto importante, inclusive em termos de segurança nacional, tá certo? Desde uma perguntinha. Estão me ouvindo bem? Posso seguir? O ritmo está legal? Tá Antes de eu tranquilo, continuar. Fernando, pode seguir. Tá tranquilo. O ritmo tá bom, tudo certinho. Então tá bem. Aí qualquer problema vocês me avisem, tá? Mas eu vou seguindo então até a gente concluir para poder depois abrir para debate. A gente está estimando, né? Eu peguei esses dados todos desse reporte da Ericsson, que é um dos principais reportes abertos que a gente encontra no mercado. Tem vários reportes fechados, alguns eu não posso trazer para vocês, mas a tendência é a mesma. O importante é que é a tendência, tá? A gente está estimando um crescimento da rede 5G para que tenhamos mais de 4 bi de assinantes em 2027, ou seja, daqui a 5 anos no mundo, tá? E de um total de 9 bilhões de assinantes, esse projeto 4,4 bi na rede 5G, honestamente eu acho que o número vai ser ainda maior, porque quanto mais pessoas forem aderindo ao 5G, mais baratos vão ficar os celulares 5G, e aí isso vai naturalmente vir uma bola de neve, né? Um efeito que ajuda para fazer com que as transformações procedam de forma mais evoluída. É importante mostrar que, para quem eventualmente for cético, falar assim, mas o 4G demorou bastante tempo, não é assim, né? A gente levou alguns anos para ter o 4G massificado. É, o fato é que o mundo está mais conectado. Após a pandemia, as pessoas entenderam ainda mais a importância da conexão. E quando a gente pega aqui na linha aqui do eixo X, nós temos anos, número de anos depois do lançamento das redes, a 4G ou 5G, e aqui o número de usuários, né, previstos e reais. A gente vê que as curvas do 5G são muito mais aceleradas. 5G é a curva laranja. Então, a implementação, a aceitação pelo usuário está acontecendo de maneira muito mais rápida do que das redes 4G. Tá? Bom, além disso, a gente vê desde maio, e hoje mesmo eu dei uma entrevista aí para o pessoal do UOL sobre o que eu vejo para Black Friday, como é que estão vindo as tendências, falei algumas semanas atrás para o Valor Econômico também, eu vejo bastante possibilidade de termos redução no custo de aparelhos para Black Friday, as operadoras e os fabricantes estimulando a adoção de planos 5G, de celulares 5G. Então a gente vê que, apesar do dólar estar alto, etc., nós temos mais de 70 aparelhos hoje já homologados com 5G no Brasil, e o preço médio dos aparelhos 5G caindo. Tá? Ainda está muito elevado por causa do dólar, mas as pessoas, bem ou mal, já sabem que celular é uma categoria que você precisa trocar de tempos em tempos, porque ela é essencial para a vida social, para o trabalho, e a gente vê que o 5G vai ser o próximo aparelho. Tá? É, Quando a gente olha a América Latina, infelizmente, está sempre um passo atrás em relação a outras regiões do mundo. Então, se vocês me perguntassem, onde que o 5G está mais avançado? Né? Hoje, nós estamos falando aqui de Estados Unidos, América do Norte, Canadá, Estados Unidos, e o Nordeste da Ásia, tá bom? A gente vê para 2027 Europa Ocidental, Estados Unidos, Oriente Médio e Nordeste da Ásia
como as regiões em que o 5G vai estar com maior penetração, e a América Latina vai estar à frente aí da Europa Oriental e da África, basicamente. O Brasil tem alguns números que são melhores do que essa média da América Latina, mas a gente não pode esquecer que a gente está inserido numa região que ela ainda é emergente, né, uma região que ainda é pobre em termos de comparação de indicadores sociais com outros lugares do mundo. Tá? São as principais características das redes 5G. Então eu trago aqui 8 especificações aí da tecnologia 5G, tá certo? Para poder deixar um pouco mais claro o que ela faz, o que ela pode fazer. Eu vou começar por aqui. Ó. Ela tem uma taxa de transmissão de dados até 10 gigabits por segundo. Tá? O que significa isso? Que ela pode ser de 10 a 100 vezes melhor, mais rápida do que as redes 4G e 4000G. Em média, pela característica que tem observado já a campo, com as primeiras implementações nas capitais, está sendo aí 20 vezes mais rápido que o 4G. Tá? A latência de uma rede 5G é de 1 milissegundo. Isso chega a ser 100 vezes menor do que a latência de uma rede 4G. A latência é o tempo que leva para você transmitir um dado de um ponto ao outro. O que isso vai ajudar? Vai ajudar a ter muito menos pixelamento de vídeo, de imagem. Não é só que baixa mais rápido, mas a transmissão acontece com menos engasgada, sabe? E essa característica de latência é muito importante para algumas aplicações que a gente vai ver, como, por exemplo, a telemedicina. Então, imagina se você tem uma operação sendo feita com o auxílio de uma conexão remota, e aí a conexão começa a falhar, começa a demorar, começa a travar a imagem, a congelar, como talvez possa acontecer no nosso bate-papo aqui. Isso seria muito indesejável. Então o 5G é bem mais acelerado, tá? A gente consegue, por unidade de área coberta, ter uma banda larga que chega a ser 1000 vezes mais rápida. E a gente consegue colocar mais dispositivos conectados por unidade de área. Isso significa que o 5G, por exemplo, hoje, não sei se vocês já perceberam, a gente ficou muito tempo em casa, principalmente durante o período de auge da pandemia, mas quando você começa a conectar muitos celulares, muitos computadores, todo mundo trabalhando, estudando junto, a rede fica mais lenta na casa da gente. Não sei se vocês já perceberam isso. Isso acontece porque está todo mundo plugado ao mesmo modem, os mesmos dispositivos, e consome daquela capacidade de banda. O 5G tem uma capacidade de conectar mais dispositivos ao mesmo tempo muito maior, o que vai possibilitar que a gente possa ter realmente os objetos conectados, as Alexas, as câmeras de segurança na casa, geladeiras, coleira de cachorro, dispositivos como relógios conectados e assim por diante, tá? Então, é uma aplicação muito importante quando a gente fala de internet das coisas. Além disso, as próprias características de frequência, características técnicas do 5G, fazem com que nos sensores de internet das coisas a bateria dure mais tempo. A bateria vai durar muito mais tempo, consome menos energia. As redes 5G, por causa da frequência ser mais alta e várias outras questões, isso faz com que se consuma menos energia elétrica, tá? E, assim, a cobertura é ampla, né? E você vai ter uma alta disponibilidade. Aprofundando um pouquinho mais o que o 5G pode trazer de transformação, né? Que eu falo aqui, é uma oportunidade para acelerar a transformação dos processos industriais das sociedades pós-Covid, né? Ele tem a capacidade de transportar muitos dados de uma forma muito massiva e conectar milhões de dispositivos. Então, a velocidade do usuário vai aumentar em média 10, 20 vezes. A eficiência de espectro é uma característica mais técnica, não vou me aprimorar nisso. A latência pode chegar a ser 100 vezes menor, tá? Você pode ter 10 vezes mais dispositivos conectados, como eu comentei, eficiência energética muito mais ampla, muito mais tráfego, e isso não importa muito a questão técnica, importa o que a gente pode fazer com ela, principalmente aqui na associação de dados. Como é que a gente pode usar isso para gerar mais negócio? Eu vou falar de várias aplicações na sequência, mas basicamente essas características técnicas possibilitam que a gente tenha mais controle dos processos em tempo real, possibilita que a gente tenha cidades inteligentes acontecendo, porque você pode sensorizar as redes de energia elétrica, os carros. Carro autônomo só pode existir com 5G ou até com 6G, porque você tem que ter muita rapidez de transmissão de dados e muita rapidez de velocidade de transmissão de um comando, que é a questão da baixa latência, né? A gente pode fazer telemedicina, como eu falei, você pode controlar frotas e veículos autônomos de uma forma ainda mais próxima, mais direta, e até mesmo todos os processos que tem hoje muito risco humano, risco às vidas, né? Como a parte de mineração, indústrias muito agressivas que realmente têm processos que são mais tensos, assim, por assim dizer,
você pode usar automação em escala com as redes 5G fazendo essa comunicação em tempo real. Tá? Então, eu acho que tem um recado importante aqui no finalzinho aqui do slide, no rodapé aqui, mas é, vamos pensar no 5G, como falou o Leonardo Capdeville, que é o CTIO da TIM, a gente estava conversando outro dia, e ele é um cara que entende pra caramba desse assunto, está sendo um dos protagonistas dessa transformação no Brasil, e ele comparou comigo o 5G hoje com o que foi a energia elétrica no século XIX, que é uma comparação que eu acho muito bacana compartilhar com vocês. Quando o Edison inventou a lâmpada, as pessoas inventaram energia elétrica, qual era o objetivo da energia elétrica no mundo? Era iluminar as cidades. Era fazer com que as cidades tivessem iluminação à noite, para ficarem mais seguras, etc. Hoje em dia a gente nem concebe um planeta sem energia elétrica. Imagina como é que é viver sem energia elétrica. Quer dizer, agora estamos vendo a guerra da Ucrânia, uma nova fase em que a Rússia está destruindo as centrais elétricas da Ucrânia. Por quê? Porque isso inviabiliza um país. Da mesma maneira, o 5G não é só fazer com que as coisas, o download seja mais rápido de um filme. O 5G ele vai ser o viabilizador de uma transformação de toda a sociedade, vai transformar indústrias inteiras, a forma como a gente vive. De uma maneira que daqui a alguns anos talvez a gente nem consiga lembrar como era antes dele. Tá? Bom, por quê? Porque ele vai habilitar algumas tecnologias essenciais para o digital do futuro. Né? A internet das coisas, ou seja, os objetos conectados, os carros autônomos, um monte de aplicações. Eu não vou me aprofundar muito na internet das coisas hoje, porque senão a gente não teria tempo para poder falar. Mas tem muitas aplicações que vêm da internet das coisas, da digitalização. Todos os processos de inteligência artificial vão ficar cada vez mais potencializados, porque as redes 5G vão possibilitar que eles aconteçam em velocidades mais rápidas. Toda a parte de realidade virtual e realidade aumentada, quando você tem um celular que tem mais capacidade, com mais dados, mais rápido, você consegue, por exemplo, ter experiências de compra que você veja simuladores virtuais em tempo real, muito próximos de uma experiência física, uma experiência efetivamente tangível no âmbito dos 5 sentidos que a gente conhece. Tá? Big Data, assim, a capacidade de processamento de dados, transmissão de dados muito rápido, toda a parte de computação quântica, que é um dos próximos avanços que a tecnologia vai ter, e a gente só vai poder sentir a velocidade, ter essas vantagens, tendo rede 5G para transportar isso para a gente. E um efeito interessante, que é o que a gente chama, várias indústrias estão contratando, a Nestlé foi uma das primeiras que fez isso, uma das possibilidades que o nosso edital regulatório dá e que a rede 5G possibilita é o que a gente chama de network slicing. O que é isso? É você fatiar a rede e vender, as operadoras podem vender redes dedicadas no formato business to business, entre empresas, para empresas, e essa venda de redes dedicadas no formato B2B possibilita que os hospitais tenham redes fechadas para trabalhar, possibilita que as indústrias tenham redes fechadas para trabalhar, garantindo mais segurança digital, no sistema de cibersegurança, e que aquela capacidade de banda, aquela velocidade própria pode ser usada somente por aquela rede fechada, sem compartilhamento com redes abertas externas, tá certo? Bom, então, resumindo, o 5G, pelas capacidades que tem, vai permitir informação em tempo real, vai permitir personalização. A gente que está falando aqui de marketing de dados, o 5G vai possibilitar que a gente integre a localização em tempo real com a velocidade hiper rápida e com personalização em escala. Né? Então, isso vai viabilizar, de fato, que as experiências do Omnichannel, Omnicanal, Phygital aconteçam. Né? São redes que podem ser compartilhadas em termos de infraestrutura para aplicações específicas e essa hipervelocidade permite um hiperprocessamento de dados, tá bom? Bom, onde que as empresas pretendem aplicar o 5G? Essa aqui é uma pesquisa da KPMG, uma empresa bem conhecida, né, de auditoria e toda a parte de transformação digital também. E eles fizeram uma pesquisa em fevereiro perguntando para líderes, mais ou menos 400 líderes aí nacionais, onde que eles pretendem aplicar o 5G. Muito interessante, né? Infraestrutura de TI e nuvem, acho que é uma aplicação óbvia, mas experiência, olha só que interessante, experiência do cliente e marketing de comunicação. Segundo e terceiro itens que eles mais mencionaram, sendo a logística, a cadeia de suprimentos e toda a parte de back-office também muito fortes, e-commerce muito forte, então tem tudo a ver com a nossa indústria, né? Eles veem muitas aplicações de estudos de caso que vão ter correlação com a nossa indústria.
A implantação começa a avançar no Brasil, quer dizer, hoje praticamente todas as capitais, o prazo foi postergado até novembro, mas todas as capitais já estão habilitadas. A Anatel, semana passada, liberou para que a gente comece a avançar a implementação de rede para as 500 maiores cidades do Brasil, né? Já temos luminárias inteligentes sendo recebidas por alguns países, fazendas inteligentes, então as coisas estão começando a andar, né? Com algumas primeiras impressões dos usuários contraditórias, ou seja, alguns falam que é muito rápido, outros falam que oscila muito, tem muitas zonas de sombra. Então você tem gente que, você vê, 298 taxa de download, megabits por segundo, é bastante rápido, né? Mas o upload é frágil. Aí, por outro lado, redes indivíduos, isso é normal, qualquer implementação de tecnologia é assim mesmo, mas daqui a pouco as coisas estão consolidadas, né? Além disso, houve também muito tema aí de frustração dos usuários com as primeiras ofertas, questão de mudança de planos, algumas operadoras exigiam que se trocasse chip, e pouco a pouco as coisas estão estabilizando. A gente não ouve mais falar sobre isso. Então isso aqui daqui a pouco vai estar resolvido, né? E a gente vê nesse mesmo relatório da KPMG algumas preocupações estratégicas na implementação do 5G. Então, qual que é a principal preocupação desses líderes, né? Segurança. Segurança e custo, tá? Depois a velocidade de implantação, porque se a gente tiver muito custo e a velocidade for baixa, o retorno do investimento não vai acontecer. Então a preocupação principal desses líderes está aí, tá bom? E aí tem alguns desafios para garantir que esse risco não aconteça, né? Primeiro deles é que as pessoas têm equipamentos compatíveis, ou seja, a população precisa comprar terminais habilitados ao 5G, esse processo de troca pode demorar mais ou menos para acontecer. Quanto mais demorar, mais difícil vai ser ter massa crítica para poder fomentar esse uso de casos diferentes. Muitos estudos de casos ainda são bastante teóricos, então precisa se desenvolver soluções de fato que agreguem valor ao negócio usando o 5G. E eu acho que parte dessas soluções que agreguem valor ao negócio vai estar correlacionada às tecnologias que o 5G habilita, tá certo? Infraestrutura, ou seja, tem que colocar conectividade, tem que ter rede, tem que ter antena, todas as questões de transição tecnológica e, obviamente, as condições de mercado, porque um cenário que a gente está vivendo com macroeconomia com muitos problemas, com muitos desafios econômicos no mundo todo, e tudo isso fazem com que a gente possa também ter uma adoção mais rápida ou mais lenta, tá bom? Bom, vou passar aqui. Quais são as principais tecnologias que esses líderes esperam integrar e qual que é a janela de captura de resultados que eles esperam que aconteça, tá? Big Data, inteligência artificial, toda a parte da internet das coisas, depois computação quântica e aí sim, realidade aumentada e drones, tá bom? Em quanto tempo? Entre 13 e 24 meses ou em um período superior a 2 anos. Então, mais de 60% dos respondentes acham que é uma tecnologia que vai levar uns 2 anos, 3 anos para se consolidar, que é a janela de oportunidade que quem está aqui hoje, nessa tarde, tem, para poder criar sua própria proposta de valor usando 5G, tá certo? A gente vai ter esse tempo aí para poder estar preparado para estar à frente da concorrência. E ou como profissionais para estarmos mais qualificados no uso desse tipo de tecnologia para gerar valor para as empresas em que atuamos, para os clientes para os quais prestamos serviço, assim por diante, tá? Então, com isso, eu fecho o capítulo sobre o que é o 5G. Vamos falar um pouquinho das aplicações de 5G nos negócios, então? Eu começo mostrando em que contexto o 5G se insere, que é o contexto da quarta revolução industrial, que é a tal da transformação digital, né? Então a gente saiu aqui do 1750, do motor a vapor, da invenção do motor a vapor do James Watt, toda a transformação que se trouxe primeiro na Inglaterra, depois para o mundo todo. Falamos já, né? Eletricidade, petróleo, manufatura de massa, todas as transformações que a segunda revolução industrial trouxe no fim do século XIX, que é não por acaso chamado de século das luzes. Depois a terceira revolução, que foi principalmente após a Segunda Guerra Mundial, que é quando surgiu as telecomunicações, a computação, a eletrônica, cartão de crédito e assim vai. Globalização foi um conceito dessa época, porque você precisa ter redes virtuais para suportar as transações globais, até o estágio que a gente está hoje em dia, que é o momento que a gente está digitalizando todos os bens e serviços, personalizando cada vez mais em escala e que a gente tem smartphone, a gente hoje andar com o celular do lado é uma extensão do nosso cérebro. A gente sai sem o celular de casa, a gente se sente até meio perdido, assim, né? E tecnologia o tempo todo, em qualquer lugar, rumo ao que a gente chama de era do pós-digital, que é uma era em que vai estar tudo integrado com essas redes de mais alta conectividade, com inteligência artificial aplicada em qualquer detalhe,
hiperprocessamento de dados, eu chamo isso de Omni-Life, né, que é a vida Omni. Você vai ter uma integração aí física e digital, que as gerações mais novas não vão ver nem a diferença, muito entre quase o mundo do Avatar, sabe? Daquele filme Avatar. E a possibilidade da criação de diferentes metaversos, porque o metaverso, na verdade, é uma realidade digital que simula uma realidade física, em que você pode conviver e coexistir e fazer diferentes atividades como se estivesse no mundo real. E isso é possível com a alta conectividade. Tá? Bom, então a gente fala que essa era é a era da hiperconexão, onde tudo que tiver benefício de ser conectado vai ser conectado, né? E a gente vai ter aí cidades inteligentes, dispositivos vestíveis, tudo isso alavancando o volume de coisas conectadas, né? É, só que eu sempre faço um contraponto que as pessoas não compram o 5G, a conexão mais rápida, as pessoas compram o benefício, a experiência, as pessoas compram o valor agregado, as pessoas compram aquilo que a gente é capaz de fazer com que a tecnologia oferece. E isso é um contraponto muito importante, porque quando esse tipo de tecnologia chega, muitas vezes a gente profissionalmente fica tentado a entrar no hype e a fazer só uma parte mais técnica. E de fato, não é esse o X da questão. O X da questão é encontrar estudos de caso ou aplicações que façam a diferença para o usuário, tá certo? Bom, o primeiro estudo de caso que eu já mencionei, que é muito importante, é a explosão que a gente vai ver em uso de realidade virtual, de realidade aumentada, de soluções similares ao Pokémon Go, que rodou uns anos atrás, que muita gente praticou, mas que vão usar a ampliação de educação, ampliação de varejo, ampliação do e-commerce, através de soluções de realidade aumentada de interação virtual. A gente vai ver uma evolução muito grande da experiência do usuário, quer dizer, a gente vai ter experiências de entretenimento potencializadas, as pessoas vão poder fazer, com o auxílio desse tipo de tecnologia, várias soluções de lazer, de turismo, de entretenimento, no mundo das suas próprias residências, que vão simular com grande grau de fidelidade virtualmente o que acontece no mundo real. Tá? A gente vai ter soluções novas aí de e-learning, treinamento, capacitação, jogos online ainda mais imersivos, compras com experimentação em tempo real. Então, essa transformação é um dos grandes potenciais usos das redes 5G no futuro próximo. Né? A gente costuma falar que o 5G vai ser o habilitador dessa experiência líquida de vida e consumo. O que é a experiência líquida? A gente vai estar transitando entre real e virtual muito rapidamente, sem às vezes nem perceber quem está fazendo isso. Como hoje, eu imagino que a maior parte de vocês já não faça uma compra numa loja física sem dar uma pesquisada antes no digital, ou durante a própria experiência de loja, está acompanhando no celular algumas questões. Isso vai ser cada vez mais invasivo, cada vez mais imersivo, cada vez mais intenso. Tá? Uma das barreiras que eu não mencionei, né, antes de entrar aqui, uma das barreiras que eu não mencionei para o acesso se intensificar é a barreira do hardware. Se você, não sei quem já fez a experiência de usar óculos de realidade virtual, é incrível. O seu cérebro realmente, depois de um tempo, ele se acostuma, você começa a achar que aquilo é real. Só que quando passa uma hora e meia, 2 horas, é muito cansativo. Então nós temos que continuar evoluindo o hardware para dar mais conforto para o usuário, para que fique ainda mais fluida a experiência. Mas isso vai acontecer, questão de tempo. Né? A gente vai ver uma revolução aí na última milha. Toda a parte de logística, de delivery, né? Infelizmente, do uso de drones para guerras, como nós estamos vendo, são todas possibilidades que as redes de alta conectividade estão trazendo. Né? Robôs conectados, então você vai ver indústrias inteiras trabalhando de forma, já existem várias, mas a gente vai ver cada vez isso mais forte, todo o trabalho de massa das indústrias sendo feito por robôs conectados, que vão estar, de uma forma ou de outra, usando essas redes de alta velocidade para que os processos não tenham falhas. Né? Carro autônomo talvez seja um dos casos mais conhecidos pelo usuário comum, quer dizer, esse sonho do Tesla, ou dos carros que são guiados sem uma intervenção humana. Eu acho que ainda no Brasil vai levar um tempo para acontecer, mas mais e mais a gente vê soluções acontecendo lá fora e também aqui, em que realmente essas redes de alta performance possibilitam que você tenha carros que sejam autônomos, direcionados com o auxílio da inteligência artificial e dos sensores que eles têm. Tá? Imagine o desastre que seria se a rede não funcionar e esses carros não frearem a tempo
Então, essa conectividade tem que estar mais pronta. Mas eu não posso deixar de ressaltar com vocês que a internet para uso comercial no Brasil começou há 25 anos atrás. Então, imagine que daqui a 20 anos vai estar tudo muito, muito diferente. Tá? Esse cenário é bastante real. Também estamos vendo uma transformação radical dos meios de pagamento, né? E aí, muito integrado com criptomoeda, com blockchain, com a parte de aplicativos, mas fintechs, mas isso está transformando radicalmente. E as redes 5G vão ter um papel importante para fazer com que outras formas de transação e interação possam acontecer, inclusive entre objetos conectados. Ou seja, imagina, por exemplo, que você programe, aí sim, um case doméstico, você programa a sua geladeira, através de um sensor que ela tenha, para dizer se está cheia ou vazia, por exemplo, não sei, de leite, ou de legumes, ou de cerveja. E você coloca um radar, integra um cartão de crédito, um pagamento, e você coloca um monitor dizendo, olha, quando ficar vazia essa prateleira, pode dar a ordem para automaticamente repor no varejo preferido, no Zé Delivery da vida, o que quer que seja, para que seja feita uma entrega na minha casa daquele estoque para repor. Então, as soluções vão começar a ficar cada vez mais originais, cada vez mais criativas, e tudo isso vai estar integrado com o apoio da rede 5G. Monitoramento do meio ambiente é outro tema interessante. Pensa, por exemplo, uma floresta amazônica. É muito difícil você entrar no meio daquela floresta verde ali e acompanhar o que está acontecendo. Agora, tendo tecnologia de comunicação por satélite, você pode usar veículos como drones ou veículos assistidos e fazer o monitoramento de territórios que são até então muito difíceis de serem acompanhados de maneira humana. Então, a tecnologia pode ser usada não só para desmatar, mas principalmente para proteger o que temos aí ainda de patrimônio ambiental, não só no Brasil, mas no mundo. Outra aplicação que está acontecendo muito, muito, que todo mundo está investindo bastante, principalmente no Brasil, porque nós somos parte do que se denomina celeiro do mundo, é o agronegócio conectado. Então, desde o uso de sensores para fazer irrigação planta a planta, com a quantidade certa de água, economizando recurso e garantindo máxima produtividade, seja acompanhamento por satélite do desenvolvimento da plantação, das questões climáticas, seja o uso de drones para poder fazer pulverizações de defensivos agrícolas, o que quer que seja, o 5G tem um papel importante para ajudar a conectar o campo para que a produtividade continue sendo cada vez maior. Um case que eu tive acesso há um tempo atrás, que eu até mencionei em alguns eventos, entrevistas que eu fui, que eu acho interessante compartilhar, é o desperdício de semente de soja. Né? O Brasil talvez seja um dos maiores produtores de soja do mundo, e grande parte do nosso transporte de soja ainda da soja colhida, ainda é feita por caminhões, transporte modal rodoviário. E como as estradas não são muito boas, principalmente no centro-oeste, norte, nordeste do Brasil, a gente vê muita perda de semente que cai do caminhão durante o transporte. Né? A gente estima que isso pode significar entre 1 a 2% da produção de soja no Brasil. Agora, imagina você sensorizar os caminhões, garantir que a gente tem um acompanhamento, um monitoramento até disso. Só esse estudo de caso daria aí um ganho ao ano ao redor de R$ 1 bilhão de eficiência. Tá? Então tem muito dinheiro para ser capturado, né? Tem a questão das cidades inteligentes. Onde vai começar a cidade inteligente? Energia elétrica é cada vez mais rara no mundo e cada vez mais cara. Água, idem. Então vai começar com as utilities, né? Vai começar com a gente monitorando o desperdício de água, que hoje chega a 30% da água tratada no Brasil, monitorando a questão de prédio que está ligado ou desligado, se tem gente ocupando ou não. Então, cada vez mais isso vai estar controlado com o apoio da rede 5G, levando a uma explosão de eficiência nesse setor, né? Acho que vai ser muito grande essa transformação, tá? Outra questão que a gente falou bastante é a telemedicina, a saúde do futuro. Eu recentemente estive em Manaus e conversei com colegas lá do Hospital Albert Einstein de São Paulo, que estão abrindo unidades em Goiânia, em Manaus, e eles pretendem ter centros avançados para levar as soluções de saúde que possuem, que são muito avançadas, com um custo mais barato para as comunidades que têm menos condição de pagar, remotamente, alavancando com os médicos, a equipe que tem nos grandes centros como São Paulo, e usando das comunicações à distância para que as pessoas que lá moram tenham acesso a essa equipe. Você dilui o custo da equipe, tá certo? Você não precisa duplicar a equipe médica,
Você pode usar a mesma equipe para fazer serviço em vários lugares do Brasil, baseado na tecnologia e levando o acesso à saúde a mais qualidade para pessoas em todo o mundo, no limite, né? Também temos aí possibilidade de automação em escala. A gente chama isso de indústria 4.0, que é a indústria da revolução 4.0, da era 4.0, da quarta revolução industrial, né? Mas então o 5G e os sensores da internet das coisas são um grande habilitador dessa transformação da própria indústria em si. Você vai ter um tema que a gente vai ver na sequência, chama gêmeos digitais, que eu vou explicar, mas todas as possibilidades de automação e acompanhamento dessa fábrica de maneira quase semi-autônoma, remota, né? Então aqui está um exemplo, uma foto, uma indústria operada com grandes painéis e robôs e processos que se coordenam sozinhos. Um grande dilema do mundo, né, a questão de segurança digital. Agora, recentemente, a Rede Record, a nossa indústria aqui, é importante, né, de acompanhar, teve seus programas todos hackeados, dados até de passaporte de artista vazado na internet. Essas redes standalone podem ser uma forma bacana para as empresas poderem se proteger melhor, né, tendo redes privadas, e, bem ou mal, com esse advento de toda essa digitalização, também estão vindo novas soluções de segurança digital que podem ajudar a gente a não ter problemas de guerra cibernética, ou pelo menos a mitigar esses riscos, né? Porque isso vai ficar cada vez mais possível também. Também, usando a guerra da Ucrânia como exemplo, vários países sofrendo ataque hacker durante esses últimos meses, como parte dos esforços de guerra e sabotagem, né? O que é um gêmeo digital, que é uma das soluções que o 5G habilita? Gêmeo digital, digital twin em inglês, são simuladores de processos industriais de alta complexidade, muitas vezes de alto risco, que você faz, é como se fosse uma maquete ou um experimento físico, que ao invés de você fazer com muito custo ou com muito possível risco na indústria, com meios físicos, você usa software e simuladores virtuais, mas que estão processando com altíssima conectividade, altíssima velocidade em tempo real, para garantir que parece mesmo com o que está acontecendo no campo, e a partir desses simuladores você projeta o que vai acontecer dentro da sua indústria. E aí, com isso, você tem um custo muito mais reduzido e você consegue ter uma produção com muito mais eficiência, né? Então, isso é uma das tecnologias que vai explodir, já é aplicada em várias plantas industriais, mas vai explodir com o advento da rede 5G e a massificação da tecnologia, né? A gente está vendo alguns casos interessantes, cidades inteligentes. Então, a cidade do Rio de Janeiro ganhou vários prêmios aí nos últimos anos, que, enfim, desde prevenção de enchente com base em sensores que estão integrados com o que se vê no campo, nas principais avenidas da cidade, comunidades, e a previsão meteorológica, até toda a parte de controle de fluxo de trânsito, né? Eu vou passar agora, eu vou parar de projetar aqui a nossa apresentação e vou mostrar um vídeo de 1 minuto sobre o primeiro porto 100% autônomo, no porto inteligente, na China, na província de Zhejiang, que é todo feito com apoio de tecnologia 5G. Então, vocês vão ver que o porto ele é controlado como se fosse um painel de um joystick de videogame, ao invés de ter toda aquela operação com um monte de pessoas ali, um monte de risco. Os transportes são feitos com veículos autônomos. Eu vou mostrar o vídeo, vai ficar bem interessante. Então, enfim, a gente falou um pouco sobre isso, mas bem ou mal, essas redes 5G são como possibilitar de fato. Você precisa ter redes de alta velocidade com pouquíssima latência, senão a experiência fica horrível. Então, são essas redes que vão possibilitar isso, né? Tudo que está se falando em metaverso, construção de ambientes virtuais que simulam ambientes reais, tudo mais. Toda a parte de moedas aí, de tokens não fungíveis, de moedas
por assim dizer, nem moedas são, mas toda essa nova economia, toda essa nova forma de fazer monetização a partir da virtualização de atributos como objetos de arte e outras questões no mundo virtual, né, vai possibilitar o surgimento da sociedade digital, que a gente vem falando, né, e que vai levar à questão do que a gente chama de sociedade 5.0, né? O que é a sociedade 5.0? A sociedade que incorpora plenamente as tecnologias, que eu espero que tenha, o ser humano aprenda de uma vez por todas que a gente precisa ajudar a melhorar as vidas humanas, usar a inteligência para o bem e não para o mal, infelizmente ainda tem muito, e sempre baseado em dados, internet das coisas e inteligência artificial, tá? Por todos os motivos que a gente falou. Então, antes de abrir as perguntas, nosso bate-papo, se você me perguntasse como é que vai ser no futuro, eu trouxe o charada do Batman aqui para dizer que vai ser um grande enigma, né? A gente não sabe ainda como vai ser. Nós estamos só no início desse tipo de tecnologia, no início desse tipo de aplicações, que são possibilidades vindouras que podem se concretizar ou não, mas que tem grandes perspectivas, né? E deixar o recado final de que esse mundo conectado é só um começo. Porque, na verdade, quando uma pessoa se conecta, o mundo dela muda. Mas quando tudo se conecta, o próprio mundo é que muda, né? O planeta vai mudar. Então nós estamos na iminência de uma transformação irreversível, que vai ser lembrado daqui a alguns anos, daqui a décadas, vocês vão olhar para trás e falar, nossa, da mesma maneira que a gente olha hoje e pensa como é que as pessoas viviam sem geladeira, como é que as pessoas viviam sem energia elétrica, como é que as pessoas viviam sem internet, quando forem olhar para trás, vão olhar e vão pensar que o 5G é primitivo, que tudo que a gente está falando agora que é uma possibilidade de futuro, uma grande transformação, vai ser algo plenamente incorporado na sociedade e, na verdade, já vai estar muito mais evoluído ainda, porque a tecnologia avança em caráter exponencial, né? Então, aqui estão meus contatos, meu celular está aí também, caso alguém queira mandar um zap, tem esse QR Code, tem meu LinkedIn, se quiser se conectar, fique à vontade, tá certo? Vou deixar aqui na tela só mais um pouquinho, e queria agradecer por estarem me ouvindo até agora. A gente agora abre para as perguntas, para a interação, que eu acho que é muito mais gostoso que ficar ouvindo um monólogo de alguém, mas esse material era para poder fundamentar um pouquinho a discussão e trazer conhecimento adicional, de repente, para ajudar vocês nos seus desafios aí no mundo dos negócios. Então, muito obrigado, certo? Com isso, deixa eu parar de compartilhar a tela, para que a gente possa se ver e interagir, se vocês quiserem. Estamos no horário certinho, então tem bastante tempo aí, legal. Muito Tranquilo. interessante, Marta. Tudo bem, gente. Dúvidas, comentários, considerações, sugestões? O duro vai ser. Boa tarde a Boa todos. Boa tarde. tarde, Fernando. O Boa duro vai tarde. ser capacitar mão de obra para tudo isso, né? Acho que sim. Ainda que a própria tecnologia vá ser feita de maneira tal a que ela fique cada vez mais humanizada e mais à prova de dummies, né? Mas um dos grandes problemas que a gente vai ter na sociedade vindoura tem duas questões que ninguém discute e a gente vê um ano eleitoral tão importante que as discussões dos grandes temas são absolutamente rasas, né? Não existe projeto de país, de nenhum candidato. Não, e os E chips lá do sul que tentaram. Tentaram não, né? Conseguiram desestruturar, desestabilizar toda a estrutura que tinha lá no sul, né? eu Em não estou Porto Alegre, sabendo. no Ceitec, Não, eu não estou sabendo. Não tô dos sabendo, chips que eles fazem lá no Rio Grande do Sul. não tô sabendo esse caso. Depois você me Você comenta. conhece o Ceitec? Conheço o Ceitec, mas não sabia o que aconteceu. Não, a política do governo atual foi desestruturar tudo para poder importar, porque Ah, e é. aí os profissionais que estavam lá, muitos já se foram, não fechou totalmente, mas não estão valorizando como deveriam, né? Você vê a Assim, briga que estão tendo lá na China, Taiwan, é por causa dos semicondutores, por causa dos chips, por eu acho causa. que sim. O que eu ia Enfim. comentar? São dois temas diferentes, mas complementares, né? Eu acho que a primeira questão que eu ia colocar é que, assim, dois grandes dilemas que o mundo vai ter: o futuro do trabalho, porque quanto mais trabalho for substituído pelos robôs e médicos, advogados vão perder seu emprego também, porque os robôs são mais eficientes, certo? É só questão de tempo. Então, qual vai ser o futuro do trabalho? Tudo que define a forma como a gente é, nossas atribuições no mundo, a maneira como a gente se comunica é o que a gente faz, deixa de fazer, a forma que a gente ganha dinheiro, o próprio uso do dinheiro para comprar. Então, acho que vai ter uma grande transformação ao longo do século referente a isso,
né? Pode ser que os estados realmente venham em estados de bem-estar social, e aí como é que eles vão ser financiados é uma questão a discutir. Tem cadeias transnacionais de valor, então isso é uma transformação que não é objeto do nosso bate-papo, mas eu acho que é uma coisa que tem que estar no radar, né? E tem uma segunda questão muito importante, além do futuro do emprego, que é da exclusão digital. Ou seja, os analfabetos digitais, ou os países que ficarem para trás na transformação digital, eles vão ficar exponencialmente atrasados. E isso vai fazer com que o mundo continue a concentrar renda e ficar mais desigual. E a gente tem um grande risco de ter hordas de profissionais que não têm, ou de pessoas que não têm qualificação profissional para estar inseridos na tecnologia da comunicação nova, né, do novo mundo dos negócios, e a gente pode ter muitas questões de conflito social com base nisso. Tá? É um dos temas que vem sendo bastante discutidos aí, e realmente é um ponto que preocupa. Tá? Aí o semicondutor é uma outra questão, quer dizer, outra questão. eles são enablers, né, são viabilizadores de toda a transformação digital, e hoje 85% dos semicondutores do mundo está vinculado de alguma forma à empresa de Taiwan, que foi a forma que Taiwan, inclusive, geopoliticamente encontrou para se defender. Não sei se vocês sabem, mas caso haja uma guerra contra Taiwan, parte dos esforços de guerra da ilha, se forem ser tomados, eles vão destruir as fábricas, e isso inviabilizaria a própria produção da China continental. Por isso que sempre se evitou a invasão da ilha, né? Agora os Estados Unidos fazem movimentos de blindagem, de produção dos semicondutores localmente, a Apple anunciando que vai começar a fabricar iPhone na Índia. Então, nós estamos vendo questões dessa transformação tecnológica, fazendo com que o mundo caminhe por uma nova forma de globalização, que ela é multipolar. E as consequências disso vão acontecer em todas as dimensões, mas a gente ainda não sabe direito para onde estão indo. Eu espero que pouco a pouco convirjam para menos conflitos, porque está todo mundo muito definitivo nos seus pontos de vista e as coisas não são muito assim, né? Assim, você tem que negociar, as negociações têm que ser feitas. Não, sem dúvida, é uma transição muito grande de mundo, né? Geopolítica internacional está extremamente vinculada a tudo isso. Sim. Mas não, eu corroboro com tudo isso, sem dúvida nenhuma. E aí, falando da mão de obra, né, deixando esse aspecto de lado, eu vejo também a quantidade de dados que a gente tem é muito grande, e a gente não tem pessoas com capacidade até para analisar todos esses dados, né? Então, assim, isso falta no mundo todo, e no Brasil isso é muito crítico, porque crítico, em qualquer Olimpíada de Matemática, a nossa educação sempre está nas últimas posições. Então, o raciocínio analítico é uma competência que tem que ser trabalhada nas organizações drasticamente. Nossa, fundamental. Drasticamente. Isso aí. Eu tenho formação em engenharia também, e estou fazendo ciência de dados. É outro mundo. Interessante, Marta. É outro mundo. Envolve muita programação também, né? Teste lógico, né? Tudo aquilo que a gente no passado, não, eu não gosto disso, agora não tem jeito, agora tem que pegar firme e estudar, que senão. Mas parabéns pelo que está fazendo de especialização, muito importante. E gostou da palestra? Alguma dúvida, algum ponto que eu trouxe? Não, gostei, sem dúvida, excelente. Foi útil? Que bom. Eu gosto muito também de falar das tecnologias, do 5G, etc. Eu gosto de falar dos tipos de sensores, né? O que a gente pode monitorar e controlar. Então, por exemplo, a gente pode monitorar volume, líquidos, né? Então, eu vou um pouco mais para aquela engenharia mais técnica, assim, vamos dizer. Sim. Do processo, porque eu acho que tem coisa assim, eu particularmente gosto dessa didática de você mostrar para as pessoas como que você monitora, como que você controla algum processo, né? Começa tudo lá nos sensores, e são vários tipos de sensores, né? Eu acho isso também interessante, porque dá uma visibilidade, dá uma visão, não visibilidade, mas dá uma visão maior de como que você gerencia um processo, né? E aí, claro, que todos eles vão interagir entre si, né? Perfeito. A internet das coisas e etc. Perfeito. Mas parabéns, gostei muito. Que bom. Eu fiquei muito interessada no tema, e a quantidade de negócios. Esse vídeo, por acaso, esse vídeo do Porto eu já tinha visto.
Tem outros também, tem um vídeo dele de 6 minutos. A parte de telemedicina também é outra coisa extremamente importante. E já tem gente questionando se de fato um dia vai ser viável, né? Porque começam a operar os primeiros pilotos e protótipos e a ver outras dificuldades. Então, eu acho que é assim que as coisas vão acontecendo, sabe? Eu vou te falar, eu trabalhei no McDonald's. Certo. Mas há muitos anos atrás. Aí agora, 20 anos depois, o processo de produção da cozinha mudou completamente. Por quê? Porque eles inseriram tecnologia e conseguiram, com isso, mudar de produção empurrada para produção puxada. E, com isso, eles conseguiram também diminuir em quase 50% a mão de obra, em 20 anos. E já existem lojas lá nos Estados Unidos, na Universidade do Hambúrguer, sendo testadas em 100% robotizadas. Eu acho que é questão de tempo. Acho que é questão de tempo. Ou seja, o que você vai fazer com um monte de gente que mal tem informação em primeiro grau? Vai dar qual emprego? Na hora que você não tiver mais frentista, não tiver mais atendente de call center, eu tenho que ter mais auxílio família. Assim, eu acho que a gente vai ter desafios estruturais de sociedade que vão ser aqueles que aconteceram em todas as transições da história da humanidade, mas só que num ritmo que a gente talvez não esteja preparado. Exatamente. Já está acontecendo agora, né? Essa eleição já é uma prévia de tudo isso que a gente está vendo acontecer, no meu ponto de vista. Acho que sim. Muito bem. Obrigado, viu, Marta? Imagina. Obrigada a você. Que é isso. André, Laura, não? Então tá bem. Então, Daisy, não sei se você quer fazer algum encerramento, né? Estamos no nosso horário, exatamente 1 hora depois que a gente começou. Obrigado, Laura. Laura respondeu que tudo ok. Espero ter sido útil aí. Não, Fernando, foi ótima, foi muito bom o conteúdo. E eu agradeço em nome da Bend, em nome da Cláudia, sua participação aí. Mesmo dodói, você conduziu muito bem. Obrigado. Então aqui, os copos de água aqui, um depois do outro, e vamos que vamos. Verdade, tá? E sempre agradecimento aí, obrigada mesmo pela sua disponibilidade, pela parceria com a Bend. Contem com a gente. Vamos que vamos para o próximo aí. Traga cases para o Prêmio Bend para o ano que vem. E a gente vai se falando, Fernando. Muito obrigada a todos também que participaram. Obrigado, gente. Até mais e até a próxima, então. Prazer, Tchau, viu? até Muito mais. obrigado. Tchau. Tchau.